E uma dúvida muito frequente que a gente recebe aqui na loja, principalmente de pais e mães, é saber quando o filho precisa usar óculos de grau. E nesse vídeo eu vou te falar os 5 principais sinais de alerta que uma criança precisa usar óculos de grau. Então, assiste o vídeo até o final, que é imprescindível você saber identificar esses sinais, e caso o seu filho tenha um desses sinais ou mais, é bom você levar no oftalmologista para saber se ele precisa usar óculos, porque caso ele não use no tempo certo, isso pode até prejudicar a visão dele. Um dos principais sinais que uma criança dá que ela precisa usar óculos de grau é aproximar demais os objetos para que ela consiga enxergar, ou sentar próximo demais de uma televisão para tentar enxergar melhor, na hora que for ler um livro, aproximar demais do rosto, ou então até mesmo na sala de aula, sentar muito próximo à lousa para tentar enxergar. Isso é um sinal que ela precisa que esse objeto ele fique mais próximo para que ela tenha mais foco. Isso pode ser um sinal de alerta de que essa criança precisa usar óculos. Então, fique muito atento a isso. Pergunte à criança se ela precisa ficar muito próximo de algum objeto para ela enxergar aquele objeto ali com perfeição. Pergunte a ela se ela enxerga as coisas longe, muito borrada. E o segundo sinal é que a criança ela aperta os olhos para tentar enxergar melhor. Isso pode ser um sinal que ela precisa forçar a visão para conseguir focar um objeto. Isso também é um sinal de alerta que os pais têm que perceber, porque ao fazer isso a criança ela está forçando a sua visão para tentar enxergar melhor os objetos. Isso pode gerar dor de cabeça, pode gerar náusea, pode gerar vista cansada nessa criança. Então, se o seu filho, seu sobrinho ou alguma criança que você conhece aí está fazendo isso, está forçando a visão para enxergar tanto para longe quanto para perto, leva no oftalmologista, ou então aconselha os pais a levar no oftalmologista para saber se aquela criança precisa usar óculos de grau. E o terceiro e um dos maiores sinais de alerta que uma criança precisa usar óculos de grau é que ela tem sensibilidade à claridade. Por exemplo, o meu filho, ele tem o olho claro, e as pessoas que têm o olho claro geralmente têm mais sensibilidade à claridade e provavelmente vai precisar usar óculos. Então, meu filho, por ter o olho claro, ele tem bastante sensibilidade à claridade. A gente às vezes sai no sol e ele já pede: papai, óculos de sol, óculos escuro. Aí eu dou o óculos dele porque ele realmente sente bastante sensibilidade à claridade. Ele ainda não precisa usar óculos de grau, mas com certeza precisa usar um óculos de sol, principalmente quando ele está num ambiente externo. Então, se o seu filho tem sensibilidade à claridade, não só no ambiente externo, mas também num ambiente muito claro, como uma sala de aula, às vezes a criança ela tem bastante sensibilidade, ela chega em casa com dor de cabeça, às vezes aquilo dali pode até atrapalhar ela no aprendizado, ela pode até piorar um pouco nas notas, e tem pais que não percebem isso. E isso pode ser um sinal que essa criança precisa usar uma proteção, tanto uma lente de grau como uma lente um pouco mais escura, uma lente com antirreflexo. E outro sinal de alerta que pouca gente conhece é o lacrimejamento excessivo, ou seja, o olho da criança ele fica todo o tempo ali lacrimejando. Tem gente que não percebe isso no seu filho, e isso pode ser um sinal que ele precisa de um óculos, porque o lacrimejamento significa que o olho dele ele está forçando de alguma maneira ali para enxergar melhor, ou então para lubrificar o olho, e isso com o óculos pode ajudar. Então você tem que levar no oftalmologista para saber se é o óculos, se é um tratamento, se é algum tipo de problema, ou então para saber se aquilo ali é normal daquela criança. E o quinto sinal de alerta é a criança esfregar bastante os olhos. Isso pode ser um sinal que a criança precisa de óculos de grau e que ela está sentindo essa dificuldade. E esfregar os olhos com frequência pode até gerar um aumento no astigmatismo, caso a criança tenha astigmatismo. Então é um sinal muito importante que os pais percebam isso, porque pode não só prejudicar a visão dela, como também pode estar incomodando bastante a criança. Então preste muita atenção nesses sinais, porque o adulto é que tem que saber desses sinais. O adulto é que tem que ver esses sinais na criança e perceber que a criança ali ela precisa de óculos, porque a criança, ela muitas vezes ela não entende que ela precisa do óculos. Como ela é muito novinha, ela pode não saber o que é uma visão nítida, porque ela pode já ter nascido com aquele problema ali de visão e ela pode não saber o que é enxergar bem de fato. Então,
O adulto ele tem que perceber isso e levar no médico para saber se a criança precisa ou não. E se você já levou seu filho num oftalmologista e ele precisa usar óculos, se inscreve aqui no canal que eu vou gravar um vídeo agora falando qual é o melhor óculos para proteger a visão de uma criança e vou postar aqui no canal. E esse vídeo pode não só te dar algumas dicas muito importantes para comprar óculos para o seu filho, como pode gerar até uma economia para o seu bolso. Então, se inscreve aqui no canal, deixa o like se esse vídeo te ajudou de alguma maneira e ativa a notificação para quando a gente postar vídeo, o YouTube te avisar que a gente postou. Se você ficou com alguma dúvida aí, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder a sua dúvida e quem sabe eu pego a sua dúvida, gravo um vídeo e posto aqui no canal para vocês.